Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a CAT, a Comunicação de Acidente de Trabalho. Então, se você é empregador ou empregado e tem dúvidas sobre esse assunto, segue aí. Bom pessoal, acidente de trabalho é uma situação muito inusitada. Dificilmente todas as empresas vão passar por uma situação como essa. Porém, pode acontecer que algum dia aconteça. Por não ser uma situação corriqueira, uma situação que sempre está acontecendo, elas podem ocorrer, diferente. Afinal, todos estamos suscetíveis a acidentes, seja ele dentro da empresa ou no trajeto, casa trabalho, trabalho casa. E quando isso ocorre, o que fazer? Bem, além do atendimento ao trabalhador, se o seu funcionário se machuca dentro dessa empresa, você tem que prestar um socorro para ele, levar ele até o hospital mais próximo para poder ter o tratamento médico. Você precisa fazer a abertura da famosa CAT, que é a Comunicação de Acidente de Trabalho. Algumas empresas têm dificuldade de entender como funciona o processo de abertura de CAT. A falta da abertura da CAT, ou a abertura incorreta, de forma errônea da CAT, fora do prazo, pode acarretar em multas, pode acarretar em processos trabalhistas e, no caso dos trabalhadores, a falta da comunicação de acidente do trabalho pode atrapalhar no processo aí do funcionário receber o benefício do INSS, que deve ser por direito. Bom, tem uma galera que já está familiarizada com o conceito de abertura de CAT, que já faz isso corriqueiramente. Porém, existem pessoas que não têm entendimento se precisa abrir ou não a CAT, dependendo da situação que originou o seu acidente dentro da empresa. Assim como o funcionário também sofre um acidente e não tem ciência de como proceder. E muitas vezes não fala nada e é um direito do trabalhador, porque isso, se tiver um afastamento pelo INSS, ele precisa ter esse acompanhamento com a CAT. A falta da emissão da CAT pode atrapalhar num futuro afastamento para o INSS, ou dependendo da situação, se o acidente agravou o funcionário, ele receber uma indenização ou algo do tipo. Nesse vídeo eu vou explicar um pouco sobre a abertura da CAT, tanto para os empregadores como para os trabalhadores terem uma ciência sobre como funciona e também todos entenderem quais são os seus direitos e os seus deveres. Bem, pessoal, entendam que a CAT, a Comunicação de Acidente de Trabalho, é um documento emitido pela empresa, um formulário que deve ser emitido pela empresa para comunicar à Previdência Social sobre um acidente que ocorreu dentro da empresa ou um acidente que ocorreu com o seu trabalhador trajeto, que é de trajeto, trabalho, casa, casa, trabalho, ou no caso de alguma doença ocupacional. Quero ressaltar que doença ocupacional é a doença relacionada ao trabalho, ou doença do trabalho. Quero ressaltar também que é importante que o formulário seja preenchido corretamente e dentro dos prazos, pois uma vez enviado, feito pelo site, enviado para a Previdência Social, você não consegue retificar o documento. Você só consegue fazer alteração indo até uma agência da Previdência Social para fazer, e é demorado o processo lá dentro. E um ponto importante, a abertura da CAT também vai ser um dos eventos que tem que ser entregue para o E-Social. Hoje a comunicação de acidente de trabalho ela pode ser feita via web. Tem um link que eu vou deixar na descrição para quem precisar poder acessar e fazer o preenchimento da CAT se tiver algum problema com isso, tá? Esperamos que não. E detalhe, não é para ficar fazendo teste, tá? Ele não permite que você fique fazendo testes sobre a abertura de CAT. Basta você acessar, preencher os dados da empresa, os dados do funcionário, também tem que ter em mão a investigação do acidente que você fez, de preferência também o atestado médico, porque essas informações são solicitadas durante o preenchimento da CAT. Caso você queira, você pode entrar no site da Previdência Social, eu vou tentar deixar aí também, e você pode baixar o formulário manual. Você preenche com as informações manual, vai até uma agência da Previdência Social e protocola lá a abertura da CAT. Eu recomendo que seja feita via sistema, que é mais prático e mais rápido também. Bem, e quando emitir uma CAT? Segundo a Lei 82.13 de 91, a empresa deverá comunicar o acidente de trabalho à Previdência Social até o primeiro dia útil da ocorrência, e em caso de morte, a comunicação deve ser feita imediatamente. Bem, quem pode emitir a CAT? Segundo a Instrução Normativa número 45, no seu artigo 358, traz as seguintes possibilidades. O próprio acidentado ou seus dependentes, o sindicato da categoria, o médico assistente ou qualquer autoridade pública. Na hora de emitir uma CAT, precisamos saber qual tipo de CAT vai ser emitida. A CAT inicial, por exemplo, ela tem que ser feita como no primeiro acidente de trabalho. Provavelmente o funcionário vai, se acidenta, e aí você faz a abertura da CAT inicial. Também temos a CAT de reabertura, que é aquela que é feita quando um funcionário já sofreu um acidente e, por algum motivo, ele teve um agravamento daquela lesão, e a CAT de comunicação de óbito, que deve ser aberta caso o colaborador
venha a óbito decorrente de alguma doença do trabalho ou venha a óbito em consequência de algum acidente de trabalho que o mesmo sofreu. Muita gente confunde isso daí, tá? Então eu vou deixar uma coisinha, vou explicar. Entenda o seguinte, se o colaborador se acidentou e veio a óbito, você vai fazer a abertura da CAT e vai preencher todos os dados. Em um momento vai ter um campo para você dizer que foi óbito. Você vai preencher e vai colocar com a informação que o colaborador veio a óbito. Se caso o colaborador sofra um acidente, fique internado, você vai fazer a comunicação de acidente de trabalho e ele teve um agravamento e veio a óbito, aí você vai fazer a comunicação de óbito. Há uma dúvida muito comum também quando há necessidade de abertura de CAT por motivo de doença. Não se sabe quando que é a data de fazer a abertura. Bom, o que a Lei 82.3 diz? O artigo 23 da Lei 82.13 traz a seguinte informação. Considera-se como o dia do acidente, no caso de doença profissional ou do trabalho, a data de início da incapacidade laborativa para o exercício da atividade habitual, ou o dia da segregação compulsória, ou o dia em que for realizado o diagnóstico, valendo para este o efeito que ocorrer primeiro. Então, nessas condições, você vê qual foi a data que você teve a informação primeiro para fazer a data da abertura da CAT. Existe muita dúvida quanto a quantas vias devem ser emitidas a CAT. Bem, você precisa dar uma para o INSS, uma para o colaborador, uma para a empresa e uma para o sindicato. Quando você faz a comunicação online, você já deixa a via do INSS. Então, você precisa deixar 3 vias à disposição da empresa, do sindicato e do colaborador. E é importante que toda comunicação de acidente de trabalho que você fizer, você dê uma via para o colaborador. Muitos colaboradores não correm atrás, né? Nem sabem que fizeram a abertura de CAT. Bem, pessoal, é essa informação que eu queria trazer para os empregadores e para os empregados sobre as informações referentes à CAT, para que todos saibam quais são os seus deveres e quais são os seus direitos, certo? Se você tiver dúvida e quiser, pode deixar nos comentários, siga a gente também nas redes sociais, se tiver dúvida pode fazer perguntas por lá. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo para que outras pessoas possam ter um melhor entendimento sobre segurança do trabalho. Eu agradeço vocês por terem assistido o vídeo até aqui e até o próximo vídeo. Valeu e até a próxima!